Meus prezados amigos e irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare em mais esse encontro de estudos e de aprendizado do Evangelho. Hoje, meus amigos, nós vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Sendo que o nosso item de estudo é o item de número 9, que é uma mensagem do espírito de Erasto, ditada em Paris, no ano de 1862, ou seja, uma mensagem que está prestes aí a completar 160 anos, em que recebemos, por intermédio da equipe de médiuns de Kardec, lá em Paris, portanto, e que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, meus irmãos, como hoje nós vamos dar início aos estudos, nós vamos começar, como sempre, fazendo a nossa prece, rogando um amparo, a proteção divina, a inspiração, tanto para que possa aqui comentar e ilustrar a lição da melhor forma possível, como também para que todos possam compreendê-la também com clareza, sem dificuldades. Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos ao Senhor o ensejo, a oportunidade do estudo, rogando ao Senhor nesse instante a vossa presença nos nossos lares, em nossas famílias, nos amparando e nos assistindo a todos, nos trazendo a chama viva da fé, do bom ânimo, a esperança, Mestre, que deve ser sempre uma marca dos nossos corações, de todo cristão na terra, pelo conhecimento que temos das promessas do seu bendito Evangelho, pelo conhecimento que temos da vida eterna e da efemeridade das provas, das lutas e dificuldades que atravessamos na terra. Sabemos, querido amigo, que todas têm finalidade educativa, que todas obedecem à justiça divina e que, portanto, não há motivo e razão para que entremos em desespero, para que nos desarvoremos diante das lutas, porque todas elas nos chegam sob a permissão divina, conforme as nossas forças, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Querido amigo, que o Senhor ampare nessa hora o nosso querido solar, a todos os seus integrantes, frequentadores, assistidos, encarnados e desencarnados, que receba as nossas vibrações de paz, de alegria, de saúde. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor, roga a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre amado e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciados nossos estudos da tarde na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus amigos, conforme dizíamos, nós vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e ao invés de lermos todo o item do Evangelho, todo o texto, toda a mensagem de Erasto, para em seguida comentarmos, nós vamos lendo e comentando por partes, a cada parágrafo que a gente lê, de maneira a tornar o mais claro possível a sua interpretação e a tentar aqui também compreender todo o conteúdo dessa mensagem muito esclarecedora para todos nós. Esse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia em um alerta dado pelo próprio Cristo, em uma própria advertência emitida por Jesus, tanto no Sermão do Monte, ou seja, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, como também em outras oportunidades, conforme registrou Mateus no capítulo 24, registrou Marcos no capítulo 13 de seu Evangelho e registrou Lucas no capítulo 6.
em passagens diferentes, mas cujo teor, cuja alerta tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Eram os alertas do Cristo para que a gente tomasse muito cuidado com aqueles que viessem dali por diante em seu nome, dizendo-se profetas enviados de Deus, ou às vezes dizendo-se o próprio Cristo reencarnado, o Cristo novamente, para que a gente não se iludisse e soubéssemos como distinguir aqueles que vêm com o papel de nos trazer novas lições, novas instruções acerca das leis divinas. Em resumo, meus irmãos, é como se o Cristo dissesse assim para a gente: conhece-se a árvore pelo fruto. Nos pedindo que a gente observasse muito em relação àqueles que trazem palavras de vida eterna, que nos trazem novas lições ou que reforçam as lições que o Cristo já havia nos deixado, para que a gente observasse a sua forma de viver, os seus exemplos, a sua forma de agir perante a vida, nos mais pequeninos pormenores, nos diversos pontos de sua existência, quando a gente então observaria se aquela conduta está de acordo, está coerente com as palavras e com o Evangelho ou não. E daí a gente daria maior ou menor crédito para essas palavras, para o conteúdo do que essa criatura estaria nos trazendo. Conforme a gente tem aqui no capítulo 7 de Mateus, nos versículos 15 a 20, Kardec nos traz no item 2 desse capítulo. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco coberto de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Ou seja, normalmente, aqueles que trazem más intenções vêm com uma aparência de virtude, com uma aparência de qualidades que, na verdade, não passam de um verniz e que por dentro dissimulam intenções infelizes, interesses particulares ou intenções outras que se afastam do Evangelho do Cristo. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? As sarças eram uma espécie de arbusto espinhoso que se tinha na época do Cristo. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, todos aqueles que têm consigo uma essência infeliz, uma essência má, com o passar do tempo, são descobertos, as suas afirmações, as suas ações vêm à tona e, portanto, aquilo acaba por si só. Conhecê-los-eis, pois, pelos seus frutos. Então, Jesus nos alertava para que a gente não se impressionasse, por exemplo, com dons mediúnicos que uma ou outra pessoa pode ostentar. Porque, conforme nós já aprendemos na doutrina, por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, nós sabemos que a presença de dons mediúnicos, a sua ostensividade, a sua intensidade ou a sua multiplicidade de expressões não indicam por si só um missionário de Deus ou um profeta no sentido aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, que é alguém que nos traga, que tenha consigo uma missão divina, que tenha consigo uma missão de esclarecimento e de ajuda ao próximo. Não. Pelo contrário, afirma Emmanuel, em uma de suas obras, o seguinte, que, em regra geral, os médiuns são criaturas que caíram desastradamente em existências passadas, mostrando para a gente que antes de ser um enviado, um portador, invariavelmente de verdades divinas, normalmente é uma criatura que precisa trabalhar muito e que, se for de fato esforçado em praticar o bem, em seguir o bom caminho e viver de acordo com o Evangelho, pode ser instrumento de muito bem, de muita paz, de alegria e de instrução na vida de muitos. Mas é uma criatura que precisa sempre estar
vigiando, tomando cuidado para que não caia em tentações e com isso não induza a erro aqueles que estão à sua volta. Pois bem, meus amigos, nós vamos então iniciar agora a leitura do item 9 e à medida que nós formos lendo, nós vamos também comentando e explicando essa mensagem do Espírito de Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram, ou seja, surgem como reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então, meus irmãos, iniciando aqui o comentário e o entendimento desse primeiro parágrafo. O Espírito de Erasto fala que em todos os tempos existiram, ainda existem, falsos profetas, lobos vestidos em pele de ovelha, pessoas que se dizem ou se portam como mensageiros enviados por Deus, quando na verdade são irmãos nossos ou mal intencionados ou que não possuem as qualidades, os dons que os caracterizariam de fato como portadores de mensagens, portadores de luz, de paz e de consolo para a humanidade. E o Espírito de Erasto alerta que isso ocorre especialmente em momentos de transição. Em momentos como o que a Terra vive desde os tempos de Kardec, ou seja, desde aí o século XIX, porque essa transição iniciou-se de maneira mais intensa naquela oportunidade, até os nossos tempos atuais. Ou seja, passados aí 150, 160 anos, porque essa transição planetária, meus irmãos, ainda não concluiu-se. Ela está em curso, ela está em andamento. A respeito dessa transição planetária, que é tão comentada pela doutrina espírita, pelos espíritas, nas mensagens, nos textos, nos estudos que eventualmente a gente assista numa fraternidade ou que estão disponíveis aí para a gente na internet, nós separamos aqui inicialmente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, dessa mesma obra que nós estamos estudando, que é uma mensagem de Santo Agostinho presente no capítulo 3, no seu item de número 19, onde nós separamos alguns trechos no qual Santo Agostinho nos fala assim, progressão dos mundos. Lembrando que o capítulo 3 é o capítulo que fala da pluralidade das existências e dos mundos habitados. E no final desse capítulo, a última mensagem presente é essa mensagem de Santo Agostinho, onde ele fala: o progresso é lei da natureza, mostrando para a gente que os mundos, como as criaturas individualmente, progridem, avançam com o passar do tempo, ao vencerem provas, ao vencerem desafios, ao adquirirem virtudes e eliminarem vícios. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Ou seja, o progresso também se dá de maneira coletiva, com a sociedade, com a coletividade. Segundo essa lei, este mundo, ou seja, a Terra, esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se elevará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, de planeta expiatório, de provas e expiações, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de Santo Agostinho.
E ainda dentro desse assunto, nós temos no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ilustrando para a gente o que é essa transformação planetária, o que é essa transição que o mundo vive. Nós temos Emmanuel comentando no livro A Caminho da Luz o seguinte, no seu capítulo de número 25, o Evangelho e o Futuro. É chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam, ou seja, antecipam, introduzem a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas, culpadas. Vive-se agora na terra um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite. Isso aqui, meus irmãos, Emmanuel falava para a gente em torno do ano de 1940. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o planeta regenerado no batismo do sofrimento. Então, Emmanuel ilustra, comenta aqui para a gente, em trechos que nós selecionamos, porque o tempo não nos permite a leitura integral do capítulo, né, ou de um trecho maior do capítulo, esse processo de transição planetária, no qual o meio permite que surjam maior quantidade, em maior abundância, os falsos profetas, os falsos mensageiros das mensagens divinas. Voltando, meus amigos, agora para o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio que as tem de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, meus amigos, nesse segundo parágrafo, nos chama a atenção a afirmativa do espírito de Erasto, mostrando que Deus, muito mais sábio do que os homens, não confiaria missões grandiosas a pessoas incapazes de as cumprir. Portanto, se a tarefa é importante, se o momento é de relevância e a tarefa é algo grandiosa, Deus só a confiaria a pessoas moralmente e intelectualmente capazes de a cumprirem. Portanto, nós perceberemos, conforme os critérios que esse capítulo nos ensina, que aqueles que vêm com a tarefa de consolidar o Evangelho na Terra, expandir suas luzes, explicá-lo, comentá-lo e desenvolvê-lo, têm predicados morais e intelectuais que os habilitam para esse fim. E, portanto, nós observamos que novas gerações, novos espíritos passaram a encarnar na Terra desde então. Nesse aspecto, nós trouxemos, para ilustrar também o nosso estudo,
um trechinho do último capítulo do livro A Gênese, legado para nós também pelo codificador. Nesse trecho, o último capítulo é o capítulo de número 18 na Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados. E há um subtítulo nesse capítulo que é o seguinte: A Nova Geração. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Esse tempo tendo chegado, uma grande emigração acontecerá entre seus habitantes, ou seja, uma grande saída de espíritos. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra transformada, serão excluídos, ou seja, vão ser enviados para outros mundos, para outros planos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Esses vão expiar seu endurecimento uns em mundos inferiores, outros entre raças terrestres atrasadas que serão o equivalente aos mundos inferiores, onde levarão seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se embaralham. Colocados no ponto intermediário, presenciamos a partida de uma e a chegada da outra. E cada qual se distingue no mundo pelas características que lhes são próprias. A nova geração, ou seja, os enviados de Deus com a finalidade de implantarem o Evangelho, a doutrina espírita, na condição de consolador prometido, de grande explicadora, de grande chave do Evangelho, de entendimento do Evangelho, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Então vejam, meus irmãos, que em grande parte a gente já percebe isso nas crianças que têm chegado. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será jamais composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a dar continuidade ao movimento regenerador. Então a gente observa que uma nova geração já está sendo enviada. Novas crianças, moralmente mais desenvolvidas, mais aptas a compreenderem as ideias espiritualistas, mais desenvolvidas também intelectualmente e que, portanto, nós precisamos nos preparar para receber essas gerações, para educá-las, para mostrar-lhes o caminho do bem, porque elas não são espíritos superiores em matéria de perfeição, ainda não. Ou seja, existem ainda possibilidades para a queda, existe ainda possibilidades para o deslize no aspecto moral, ou seja, não são espíritos perfeitos. E, portanto, aí a nossa responsabilidade em educarmos, em instruirmos essa nova geração conforme os preceitos da doutrina. Continua o Espírito de Erasto. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência,
Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, ou seja, um hipócrita, como se diz, um falsário, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então, meus irmãos, nesse ponto, nós vemos o Espírito de Erasto reforçando a recomendação evangélica de que nós observemos os exemplos, a vida, as virtudes, a conduta diária, a coerência entre a fala, o discurso e a vida que a pessoa leva. Outra consideração, continua Erasto. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados, ou seja, apoiados pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, e como todos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, o verdadeiro profeta, ele tem uma característica marcante, que é a humildade, é a simplicidade. A esse aspecto, meus amigos, nós gostaríamos de ilustrar com uma passagem da vida do Chico, do nosso querido Chico Xavier, que pela sua obra, pela sua vida, sem dúvida alguma foi um desses enviados de Deus, destinado a nos esclarecer, a nos consolar, a nos iluminar a vida, a nos fortalecer nas horas difíceis, seja por todos os exemplos de sua existência, seja pela obra belíssima, abrangente e riquíssima que ele nos legou, que são os seus mais de 400 livros, cujo conteúdo é uma fonte segura de informações, de esclarecimentos coerentes com o Evangelho, coerentes com Kardec e que ampliam o entendimento para a gente da vida eterna, da vida verdadeira, da vida espiritual. Houve uma oportunidade que está narrada, um episódio da vida do Chico, que está narrado no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que intitulada Quem Dera Que Você Fosse o Chico. Numa livraria de Belo Horizonte, servia um irmão que, pelo hábito constante de ouvir elogios ao Chico Xavier, tomou-se de admiração pelo médium. Leu, pois, com interesse todos os livros de Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, Irmão X e desejou, insistentemente, conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E aos fregueses pedia de quando em quando: façam-me o grande favor de me apresentar o Chico assim que ele aqui apareça. Numa tarde, quando o Aloísio, pois assim se chamava o empregado, reiterava a alguém o pedido, o Chico entra na livraria. Todos os presentes, menos o Aloísio, se surpreendem e se alegram. Abraçam o médium, perguntam-lhe as novidades recebidas. E depois um deles se dirige a Aloísio. Você não desejava ansiosamente conhecer o nosso Chico? Sim, ando atrás desse momento de felicidade, pois aqui está ele. E aí então indicaram, apontaram para o Chico. O Aloísio o examina. Vê-o tão sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante. E correspondendo ao abraço do admirado psicógrafo, com ar de quem falava uma verdade e não era nenhum tolo, para acreditar em tamanho absurdo. E aí então, ele, decepcionado de acordo com as suas expectativas, falou: quem dera que você fosse o Chico, quem dera. E Chico,
Compreendendo que Aloísio não pudera acreditar que fosse ele o Chico, pela maneira como se apresentava, responde-lhe docemente: é mesmo, meu irmão, quem dera. E despedindo-se, partiu com simplicidade, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição, que ia depois ser melhormente traduzida por todos e muito especialmente para Aloísio. Então, meus amigos, isso é uma característica própria dos enviados de Deus, a simplicidade. O não reconhecerem-se pessoas de virtude, pelo contrário, o fato de saberem que toda grandeza, toda bondade provém de Deus. Os primeiros cristãos sabiam que muitas vezes, quando promoviam curas, promoviam fenômenos mediúnicos de alívio, de amparo, de esclarecimento, efeitos físicos, enfim, tudo vinha da bondade do Cristo, que eles eram instrumentos pobres, imperfeitos, como muitas vezes afirmava Paulo. Algum desses impostores tem havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para vergonha da humanidade, tem encontrado pessoas crédulas que lhe creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Isso não é possível, conforme a lei de progresso. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o teríeis. Possuem todas as virtudes os que se dão como sendo Cristo? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias, ou seja, investiguem, interpretem, vão a fundo em suas ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobrando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, além disso, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros. Acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas. Especialmente numa época de renovação, qual a presente. Porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. E, portanto, meus irmãos, aqui nós concluímos a nossa participação com essa mensagem esclarecedora, com esse alerta emitido pelo Espírito de Erasto, contido aqui no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós devemos ampliar o entendimento desse tema, dessa lição, no sentido de que nós priorizemos o nosso tempo em informações que sabemos que são seguras, em mensagens que sabemos que não incorreremos em erro, como, por exemplo, nos livros que vieram por meio do Chico, como, por exemplo, nas obras de Kardec, na base da doutrina, e também no estudo e na interpretação das lições deixadas por Jesus. Nessas fontes nós encontramos material mais do que suficiente para nos guiarmos por toda a vida, em todos os seus aspectos. E, portanto, que a gente priorize o nosso tempo disponível, não que estejamos proibidos de examinar outras fontes, outros autores,
outros escritores, porque, conforme Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas que saibamos dar prioridade aonde sabemos que vamos encontrar informações seguras, palavras de vida eterna, que vão nos trazer muita paz e nos orientar em todas as situações da existência atual, especialmente nas horas de luta, de dificuldade, onde as tormentas nos visitarem a existência. Meus amigos, fiquem com Deus, saúde e paz. Até a próxima, se Deus quiser.